Então, vamos lá, gente. O que acontece? A gente terminou na última aula a parte do stalinismo, né? E todo aquele objetivo foi justamente para quê? Contrapor o que é o Estado de Direito Social ao socialismo, né? Eu acho que vocês entenderam essa dinâmica, vocês conseguiram compreender isso, né? Que a minha principal importância ali naquele momento era justamente a gente, de uma vez por todas, né? Quando falarmos de Estado de Direito Social, não vir na nossa mente a ideia de países que foram ou que são socialistas. São coisas completamente distintas, né? O Estado de Direito Social, ele surge como um avanço, digamos assim, né, dos direitos em relação aos direitos que se iniciaram lá no Estado de Direito Liberal, né? E veio, então, com uma nova perspectiva, uma nova visão do Estado. Ou seja, se no Estado de Direito Liberal, vou só repetir para a gente ir dando uma retomada, inclusive vai ser o trabalhinho aqui que eu vou passar para vocês hoje, tá? Então, eu tenho certeza que com o conteúdo da aula, com o caderno de vocês, vocês já vão conseguir fazer esse trabalhinho, tá bom? Então, o Estado de Direito Liberal, ele surgiu, né, como oposição a quê? Quem me responde? Estado de Direito Social? Não. O Estado de Direito Liberal, lá na Revolução Francesa, ele surge como oposição a quê? A monarquia absolutista, né? Aqueles regimes absolutistas do passado. Então, eu falei isso, né? Inclusive, o videozinho fala sobre isso e eu tentei falar isso também. Então, a gente tem a tese, que era a monarquia, a antítese, né? Que eram os burgueses, a burguesia, que quando entram em conflito, surge por um processo de síntese, né? Um contra o outro ali, eles se tornam, então, o Estado de Direito Liberal, ok? Liberdade, igualdade e fraternidade. Isso. A ideia vem por trás desses ideais iluministas, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. O importante é a gente perceber que a gente não consegue efetivar os direitos de liberdade, igualdade e fraternidade de uma vez. É muito direito, né, gente? Tipo assim, para um povo que não tinha nada, para um povo que estava totalmente na mão do rei, né, absolutista da vontade do rei, a gente vai conseguir avançar na aquisição dos direitos humanos paulatinamente, beleza? Então, no Estado de Direito Liberal, a ideia era o quê? Não era uma busca pela liberdade em um primeiro momento? Então, a gente vai ter os direitos que vão ficar em torno desse direito de liberdade, né? Dessa perspectiva da liberdade, que são os direitos inerentes à condição de ser humano, né? Direito à vida, a liberdade de ir e vir, liberdade econômica, liberdade política, propriedade privada, como eu já passei no slide para vocês, né? Então tem lá essa lista aí de direitos. Já falamos sobre os direitos fundamentais de primeira dimensão. Por que são de primeira dimensão? Porque eles foram esses primeiros, né? O que surgiu ali em um primeiro momento, ok? Todo mundo tem que estar comigo, tá, gente? Ok. Esse raciocínio é muito importante. Então, quem não entender, quem tiver assim, alguma dificuldade, vai me parando, por favor, porque isso aí é o que a gente tem que basicamente aprender no nosso curso de Direito, tá? Assim, no curso de História do Direito, essa parte da História do Direito moderna justamente vem, né, a gente estuda tanta história para a gente poder compreender isso, tá bom? Beleza. Quando esse processo, né? Eu tenho agora uma burguesia no poder, vocês concordam comigo, né? Que eu tiro o rei, mas quem que vai tomar o poder? Quem que vai ficar ali na administração do Estado? Normalmente, né? A classe alta, né? Que a gente hoje para nós seria a classe alta, na época era a burguesia. Era quem tinha o poder econômico, era quem tinha
os meios de produção, quem dava emprego. Então, basicamente, a sociedade toda dependia deles, né? Dessa pequena parcela da população que não era o rei, mas era explorador igual, né? Então, existe aquela falsa sensação, alguém até falou aqui na sala, a falsa sensação de liberdade, de movimento igualitário que a Revolução Francesa trouxe. Vocês lembram que a gente discutiu isso? A gente tem, quando a gente lembra, quando a gente fala da Revolução Francesa, a gente, nossa, Revolução Francesa, legal demais, né, gente? Liberdade, igualdade, fraternidade. O povo foi todo para a rua, tomou a Bastilha e modificamos o regime. Claro, houve sim uma modificação do regime. Até porque a gente estava falando de quê? De um poder absolutista, que estava ali concentrado na mão de uma pessoa só. É como se a gente pensasse assim, então agora vamos tirar de uma pessoa e vamos passar para uns 10, entendeu? Em vez da gente ter agora os nobres, né, que têm ali altos cargos políticos, por causa da sua, do seu sangue, né, do seu título de nobre, agora nós vamos começar a eleger liberdade política. Mas calma lá. Calma lá. Liberdade política para os ricos, né? Liberdade política para quem tinha uma renda em tal nível que podia votar e ser votado. Vocês estão comigo, né? Vocês lembram disso tudo que eu estou falando? Isso, por exemplo, a gente pode ver com a instauração do voto censitário. É assim, então tá, gente, todo mundo que é livre, todo homem, claro que mulher vai ganhar seu direito só depois. Inclusive, eu tô louca pra comentar com vocês uma coisa, mas eu não posso comentar agora, porque eu vou parar o raciocínio. Vamos lá. Comenta, agora eu tô curiosa. Não, é porque vocês viram a questão do Ítalo Marcilli? Vocês estão acompanhando? Não sei O nem quem é ele. psiquiatra, Psiquiatra, né? supostamente psiquiatra. Sim. Então, coincidentemente, eu até já seguia ele há muito tempo, muitos anos mesmo, assim, meu marido também, porque antigamente, eu não sei se vocês sabem, mas ele tinha o curso de criação de filhos e tal, ele era outra vertente, não tinha nada a ver com política, até porque ele tem 6 filhos e tal. De um tempo pra cá, o cara começou a pirar, né, assim, sei lá. Mas ele agora está sendo cotado para ser, né, o novo ministro da Saúde, né? Porque ele é médico, psiquiatra, totalmente bolsonarista, totalmente pró-governo, O conservador. problema é que ele não é psiquiatra. Não, aí de cara tem... E sabe o que é interessante? Há uns meses atrás, poucos meses, assim, deve ter uns 2, 3 meses antes da quarentena, a gente foi numa festa de uma amiga minha, João Pinheiro, ela é médica, e surgiu esse assunto. Vocês sabem que ele não é psiquiatra, né? Não é possível, gente. Que é isso? O cara se vende como psiquiatra, não é possível. Não acredito nisso. E aí surgiu esse assunto. E quando foi agora, né? Aí, primeiro, de cara, bombou aí na internet que o cara realmente não é psiquiatra. Tudo bem, né? Já é um problema. O segundo problema, que ele já tem um posicionamento, assim, super, 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 super conservador, né? Família tradicional, conservadora, enfim, tudo aquilo que a gente sempre fala que é o caráter da pessoa que assume um poder no nosso modelo, né? As pessoas, ainda que assumem o poder no nosso país, assim como em vários outros, são esses representantes, né? Conservadores, de pensamentos conservadores, classe média, alta, branco, heteronormativo, ou seja, totalmente característico, né, do poder. Ok. Eu só estou mostrando assim como que acontece. Só que recentemente teve uma live dele, eu não sei se vocês viram, ou se vocês devem ter ouvido, mas meu marido já tinha me falado dessa live dele antes dessa repercussão, que ele fala que o direito, que a democracia ela se estraga por completo quando o voto feminino começa, quando o sufrágio feminino começa. Vocês viram isso? Sim, eu vi. Ah. Inclusive, Sandy, pode falar, Pedro. eu não conhecia. Não? Porque tem um trabalho mais voltado para, antigamente, eu até pesquisei, né? Essa questão de cuidado com filhos mesmo e tudo mais. Eu não conhecia.
Aí Gente, ele era lançou. tipo assim, ele era, eu juro, ele era outra pessoa. Assim, ele fazia um personagem e agora ele tá se mostrando, né? Porque Sim, antes, ele é. você tem noção, hoje o meu marido fala muito isso, assim, que ele começou ele sabe, ele conhece muito há mais tempo do que eu até. No início, as lives dele falava assim, tananã, aí ele ia falar um palavrão, ele mesmo falava, sabe? Ele mesmo censurava o vídeo dele. Hoje ele só fala palavrão, né, nas lives dele e tal, aquela loucura toda, mas tudo bem. Aí, Sandy, só pra você ficar abismada com a declaração, e eu voltei no vídeo, meu marido me mostrou, que eu falei, eu preciso ver esse vídeo, eu preciso entender, né? Porque às vezes as falas fora de contexto, a gente, enfim, não sabe, aí eu queria entender. Gente, e é assim, surreal, ele fala assim, que o Platão, quando ele previu, né, o modelo da democracia, eram só homens que votavam. Ok, na antiguidade clássica. Até aí tá certo, né? Não é mentira. Só que aí, quando a democracia começa a se instaurar, ela vai se ferrar por completo quando vem o voto feminino. Por quê? Porque a mulher, ela é seduzível. Então, então entra um representante, né? Alguém que está se elegendo com o poder de seduzir, ele consegue ser votado pelas mulheres. Aí ele fala do Churchill, ele fala do próprio Collor, que, por exemplo, se não houvesse o voto feminino, Churchill não tinha sido eleito. E olha que o Churchill foi um dos grandes presidentes, né? Primeiro-ministro, que teve, né, que na época da Segunda Guerra Mundial, assim, a favor da democracia, que lutou efetivamente pela democracia, né, foi presidente. Ele continuou falando, né, por exemplo, o Collor, né, que foi esse desastre que a gente teve no nosso país e tal, ele atribui a culpa às mulheres, porque as mulheres elas são seduzidas por esses políticos corruptos que têm uma lábia, né? Meus ouvidos até sangram. Não. E aí ele fala, porque aí o pessoal que estava na live no sentido contrário, falando assim, inclusive a minha avó mesmo votou no Collor porque ele era bonito, fulano votava no Aécio Neves porque ele era bonito. Olha o que na cabeça desse povo eles reduzem o papel da mulher, gente. Nossa. Não é surreal? Porque, tipo assim, quer dizer, então, que século XXI. em pleno século XXI vim falar que eu, mulher, eu só voto na pessoa que me seduz, quer dizer, que eu não tenho pensamento crítico nenhum, né? Eu, assim, não sei escolher o que é melhor para mim. Eu sou seduzida por aquela lábia, né? Olha que surreal isso, né? Grécia Antiga. Como é que é? Estamos de volta à Grécia Antiga. Gente, não tem condição. São 21 séculos, né? Assim, Grécia Antiga nessa época era 5 séculos antes de Cristo, então, sei lá, 26 séculos mais ou menos para a gente escutar isso, né? E o cara, e eu não sei se vocês estão acompanhando, mas aí ele fez uma coisa social, assim, que o povo começou a pedir Ítalo Marcilli como ministro da Saúde, como ministro da Saúde, e aí ontem ele estava lá em Brasília, né? Se ele vai ser nomeado ou não como ministro da Saúde, eu não sei. Mas, que assim, eu tive até pesadelo na noite retrasada, conversando com o marido. Eu juro, eu tive pesadelo de noite pensando. Porque é mais. Eu não tô falando, assim, mas é óbvio, né, gente? Quando você é presidente, você escolhe as pessoas que pensam como você. E nesse sentido, o Bolsonaro estaria certíssimo, porque você entende o que eu tô falando, Pedro? Assim, melhor do que ele para assumir essa posição é ele mesmo. Ele é totalmente pró-governo, ele é totalmente pró tudo que está sendo falado aí pelo governo, então tem que ser ele mesmo. Agora, eu fico com medo, viu? Eu morro de medo desse povo que exclui Até as porque pessoas. outros governos, né, se alinham com os ministros que são favoráveis ao próprio governo. Isso Exato. Não é Isso crime. E não é, pelo contrário, não é errado, né? Eu tenho que buscar as pessoas que pensam como eu mesmo. Então, assim, ele é exatamente o representante que o governo precisava nesse momento. E isso me assusta, vocês entendem o que eu quero dizer? Assim, porque seria a melhor decisão política mesmo. Agora,
Eu não sei, né, Pedro? E eu tô falando também assim, será que ele tem técnica o suficiente para ser gestor, né? Será que ele conseguiria como ministro? Ele tem a minha idade, né? Ou acho que talvez até mais novo que eu. Não sei, tem tipo a minha Quantos anos idade. a senhora tem? 33, gente. Eu tô velha, né? Pode ser ministro com 33, né? Professora, Imagina. nessa terceira troca de ministro, eu já entreguei para Deus, já nem. Porque se não for ele, vai ser a Nise Yamaguchi, que é chamada de doutora cloroquina. Se não for Mentira. ela, se não for ela, vai continuar o general que está no comando da Que Milícia não Federal. sabe nada, né? Que nem da área da saúde parece que o cara é, né? Exatamente. E se não for o general, aí assume o doutor Osmar Terra. Você não conhece? Não, quem que é o Osmar Terra? É um que defende o terraplanismo, que Ah, defende mentira. Não, mentira não, contra, gente. É super verdade. Eu acredito em tudo que vocês me falarem, e vai né? contra o isolamento e vai a favor da cloroquina também. Então, qualquer um que entrar agora vai ser totalmente alinhado ao governo. Então, o nome é só Então, uma questão de idade, nome. ou seja, agora a gente tá ferrado, né? Enfim, né? Não sei. Tomara que venha, tomara que melhore, né? Tomara que venha uma pessoa inteligente, que pensa diferente, né? Não sei. Só que o que eu percebo é o seguinte, o governo, a gente tem que tomar um pouco cuidado com essas pessoas que pensam demais igual ao governo, porque nunca vai ter embate, nunca vai ter questionamento, né? Por exemplo, a questão do Moro. O Moro, ele era um cara pró-governo, né? Ele entrou apoiando o Bolsonaro no sentido de luta à corrupção, aquela coisa toda, mas quer dizer, na hora que desalinhou, ele saiu fora. O próprio Teixe agora, né? Esse último aí. Ele falou, tá muito difícil alinhar a realidade com as vontades do presidente, né? Então, assim, a pessoa ela tem um pouquinho de senso crítico e ela sai, né? Mas eu fico com um pouco de receio, vocês não ficam? Não, eu mordi, enfim. A gente quer, né, que o Brasil melhore. E aí, quando uma pessoa faz esse tipo de declaração, você fala assim, nossa, é esse cara que vai aqui ajudar, né, a executar as leis no nosso país. Enfim, só uma problematização aqui. Tô falando isso tudo, por quê? Porque eu estou falando do voto feminino, né? Então, na instauração do Estado de Direito Liberal, qual foi a grande mudança? Antes ninguém votava. Só os nobres, né? Os nobres escolhiam lá, junto com o rei, o sucessor do rei. Na verdade, assim, os nobres aprovavam aquele sucessor do rei, né? Mas o sucessor, ele era sempre o sucessor. Depois, a gente começa a questionar, né? A burguesia, que tinha o poder econômico e não tinha o poder político, fala, cara, não, eu quero participar disso aí. Então, a partir do voto censitário, esse marco é muito importante, tá, Terezinha? Tô prestando atenção aí, Emily, Vitória, Paloma, Natália. O voto censitário, ele marca uma mudança muito grande, porque agora o povo exerce a democracia. Claro que nesse primeiro momento a gente está falando ainda de uma democracia de elite, né? A gente está falando de uma democracia que vai ser exercida pelas pessoas ricas, pelas pessoas com poder, né? Então, beleza. O que eles querem? Liberdade. Eles querem comercializar com quem eles quiserem, com o país que eles quiserem, né? Eles querem comercializar, colocar o preço que eles quiserem. E aí vamos lembrar, né, daquelas teorias da liberdade econômica, do liberalismo econômico mesmo. Beleza. No entanto, se a gente teve nesse Estado de Direito liberal a instauração dos direitos fundamentais de primeira dimensão, quais sejam, né? Liberdade de ir e vir, liberdade política, liberdade econômica, direito à vida, propriedade privada, a gente vai precisar de mais. O Estado de Direito liberal, como a gente viu, ele proporciona o quê? A desigualdade. Na verdade, gente, para o pobre nada muda, né? O pobre que era explorado lá pelo rei, ele continua sendo explorado agora por um monte de reizinhos, digamos assim. No entanto, é importante a gente perceber que ainda é melhor, né, a gente ter pessoas aqui da elite governando do que uma pessoa só. Quer dizer, não sei, mas eu acho que existiu um movimento, uma evolução, inclusive nos direitos fundamentais, né, no que se relaciona às liberdades. Beleza. Então, quando esse Estado de Direito Liberal ele surge e ele entra em efetividade, o
que a gente vai ter? Um monte de gente sendo explorada, né? Um monte de gente em condições desumanas de trabalho e tudo, que a gente já falou, só estou fazendo uma revisão aqui, que eles então se revoltam aí contra esse modelo, né? Começam as greves, né? Começam aí os movimentos operários, os partidos dos trabalhadores, porque eles querem também representação política agora. Então, a gente tem aí, quem que vai ser a nossa tese? Quem está no poder agora? É a burguesia, e a antítese seriam os operários, o movimento operário, ok? Quando tem a síntese, né? Eu falo do processo de síntese porque é o momento em que as revoluções surgem. É um momento em que as novas ordens sociais surgem. Então, a partir desse processo de síntese, o que vai acontecer? Eu começo a ter, através do sufrágio universal, lembrando, o que é sufrágio universal? É o voto para todos, exceto as mulheres, né? É o voto para todos, que não dependesse, então, de uma renda. E isso é muito importante, né? Porque no momento que eu pobre, começo a eleger as pessoas que me representam, eu não vou votar no rico, porque o rico não me representa. Eu vou votar em outras pessoas como eu, né? No líder do movimento operário, né? No líder do Partido dos Trabalhadores. Então, quando essas pessoas começam a ser eleitas, os parlamentos, eles tendem a ficar mais diferentes, né? Aquela classe elitista que era hegemônica começa a penduricar aqui algumas pessoas da classe baixa, pessoas que realmente defendiam interesses diversos, né? E olha como é que isso é importante. Se eu tenho agora, como representante ali no parlamento, pessoas que representam as minorias, né? O pobre, o negro, né? Eu vou falar dessas duas pessoas apenas, porque a mulher vai vir bem depois, né? Vamos dizer assim, a mulher ainda vai ser votada, mas bem depois. Quanto mais, né? Ativistas LGBTs, aí vai ser num momento bem posterior, né? Mas beleza, então vamos falar, quando o homem e o pobre, né, da classe operária, né, aquele que era o explorado, entra no poder, entra como representante aí nos parlamentos, ou seja, representante aí no poder legislativo, o que vai acontecer? Ele vai começar a tomar medidas que melhorem a vida de todos, não só a vida da elite. E aí surgem os direitos de segunda dimensão, né? Que muito mais do que liberdade, Pedro, os direitos de igualdade. Você falou de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, se no primeiro estado, no estado de direito liberal, eu conseguir raciocinar aqui sobre os direitos relacionados à liberdade, agora no estado de direito social, eu busco mais a ideia de igualdade. O que significa igualdade? Tem como ter igualdade e não ter saúde? Tem como ter igualdade sem educação? Tem como ter igualdade e não ter direitos trabalhistas? Né? Então, os direitos sociais, os direitos fundamentais de cunho social, eles surgem nesse momento, em que há uma heterogeneização ali no parlamento, né? As pessoas que estão ali no parlamento, elas começam a se preocupar não só com elas mais, mas eu preciso me preocupar agora com o povo, até porque a desigualdade social é ruim para todo mundo. Se eu não consigo diminuir a desigualdade social, o que ocasiona? Criminalidade, né? Revolta entre os trabalhadores, greves. E o ricão também não quer isso, né, gente? O ricão, ele quer a igualdade, mas a igualdade que tapa ali, né? Tapa o buraco para as pessoas não se revoltarem. Então, beleza. No Estado de Direito Social, a gente tem um ganho. A gente perdeu os direitos fundamentais de primeira dimensão? A gente perdeu os direitos relacionados à liberdade? Não, de jeito nenhum. A gente complementou, a gente ganhou mais direitos. Então, é o maior erro que eu vejo sempre quando eu dou essa disciplina, é a gente opor o Estado de Direito Liberal ao Estado de Direito Social. Eles não são opostos. Entendem o que eu quero dizer? Sim. Princípios, Ok? né?
Estão comigo, gente? Vitor, Natália, Paloma, Emily e Vitória. Vocês ficam caladinhos aí. Eu fico na dúvida, mas então beleza. Não percam esse raciocínio, porque ele é importante, tá? Beleza. A partir daí, o que, que a gente tem? Um Estado de Direito, que estamos falando muito mais do que a liberdade pura e simples, mas também da igualdade. Legal. Agora vem um detalhe. O Estado de Direito Social, ele não é o pensamento que fala, essa ideia de liberdade demais não está funcionando. O Estado precisa agir em alguns pontos, né? O dos maiores marcos do Estado de Direito Social em relação ao Estado de Direito Liberal é justamente o quê? Aumentar a intervenção estatal, né? Então, o Estado agora pode cuidar da saúde das pessoas. O Estado agora promove educação pública para as pessoas, né? Minimamente, o Estado ele tem que agir para diminuir toda essa desigualdade. Se a gente deixar tudo no plano do liberalismo, o que vai acontecer? Cada vez menos pessoas vão ter mais direitos e cada vez mais pessoas vão ter menos direitos, né? Então, o que acontece? Nos países que deram certo, beleza, Estado do Bem-Estar Social dos Estados Unidos, né? Na Inglaterra, na França, deram certo. Ok. Continuamos com o modelo de democracia, né? Vamos votar nos nossos representantes e por aí vai. Acontece que em alguns países, como a gente já falou, exemplificamos aqui, né? Portugal, Espanha, Alemanha e a própria União Soviética, vence um pensamento de que, essa ideia de intervir socialmente é boa, né? Inclusive, através dessas intervenções, a gente pode mudar o modo de vida das pessoas, o modo de pensar das pessoas. E aí a gente vai ter a representação de regimes que não são Estado de Direito Social, tá? Não podemos falar que o nazismo é um modelo do Estado de Direito Social. O Estado de Direito Social, ele pressupõe a democracia. No momento que a democracia ela é tirada, porque aí a gente já falou, né, a princípio Hitler foi eleito democraticamente, aquela coisa toda, mas depois ele fica no poder como soberano, como imperador. Então, no momento que a gente não tem a representação democrática, é difícil a gente falar de Estado social de direito, entendem? Então, quando a gente falar de socialismo e quando a gente falar de Estado de Direito Social, eles sim são opostos. Vocês concordam comigo? Repete que eu me perdi. Beleza. Por favor. Porque eu tô falando que normalmente a gente tem o hábito de achar que o Estado de Direito liberal é oposto ao Estado de Direito social. Quando, na verdade, é o socialismo, né? Os modelos antidemocráticos, tanto de extrema-direita quanto de extrema-esquerda, que são opostos ao Estado de Direito social. Porque aqui a gente vai ter regimes antidemocráticos contra regimes democráticos. Então, no socialismo, a gente não pressupõe a ausência do capitalismo? Não é Sim. isso, inclusive? No Estado de Direito Social, a gente tem capitalismo? Bastante. Temos capitalismo. Bastante. A ponto de o próprio Estado ele quer concorrer com as pessoas. Ele vai falar o quê? Essa parada aí de lucrar é muito boa. Então, vamos criar as empresas estatais também. Por que não? Né? Por que a Petrobras não pode concorrer contra outras empresas de petróleo? Só o privado que pode ter direito a lucro? Não. Né? Vamos lucrar também. Então, o Estado de Direito Social, é importante a gente perceber que existe capitalismo pra caramba. Assim como o Estado de Direito Liberal. Então, depois existem outros conceitos que depois a gente vai discutir, que é o do capitalismo liberal e do capitalismo social e do socialismo. Por quê? Se a gente está falando de capitalismo liberal, Estado de Direito Liberal. Capitalismo social, Estado de Direito Social. E no socialismo? A ausência de capitalismo, né? Então, os modelos que nós vimos nas duas últimas aulas, como exemplo, né? A gente pegou o nazismo e o stalinismo, né? Para mostrar que
nesses estados, né, que vão contra os ideais democráticos, a gente tinha um abuso da intervenção estatal, que vai muito além do que era previsto lá no Estado de Direito Social. Mas aí vem a coisa, pessoal. Os caras, eles têm um poder tão grande, né? Mussolini, Hitler, o Stalin e tudo mais, que a Segunda Guerra, claro que ela se eclode contra aí o avanço, contra a ascensão do nazismo, né? Já falamos sobre tudo, eu não vou ficar repetindo aqui, obviamente, o que é um, o que é o outro. Mas a gente sabe que existia na Europa um medo constante aí, né, da ascensão do nazismo, ascensão do comunismo, e com esse medo aí do comunismo, esses regimes totalitários conseguiram adesão de grande parte da população, né? Então, o que acontece? O povo, né, de classe média, vamos dizer assim, ficava, nossa, esse comunismo vai chegar, esse comunismo vai entrar no nosso país, esse comunismo daqui a pouco vai ter um monte de família aqui morando na nossa casa. E todo mundo tinha muito medo disso, e isso foi a maior forma de apoio, né, desses regimes antidemocráticos. Isso aí eu acho que está todo mundo tranquilo, todo mundo ciente, né? E eu acho que a gente não vai ter muita dúvida nisso. Então é importante a gente entender essa distinção. Estou tentando abrir um negócio aqui, mas eu não consigo ainda. Não sei nem onde que eu enfiei. Rapidinho. Enfim, essa distinção. O que acontece, né? Então, o Estado de Direito Social, ele não é, o que eu preciso que vocês saibam aqui, é que ele não é, em hipótese nenhuma, né, Estado de Direito Social e socialismo é a mesma coisa, né? A gente tem o Estado de Direito Social como uma mudança na estrutura do Estado de Direito Liberal, beleza? E o socialismo, eles, né, que primeiro veio aquela ideia do socialismo utópico, né? Depois o stalinismo e tal, como uma superprodução estatal, uma super intervenção estatal. Vamos mudar os valores das crianças desde que elas são criancinhas. Daqui uns 30, 40 anos, a gente volta a pensar na ideia de liberdade, né? Por enquanto, a gente está buscando as ideias de igualdade, para todo mundo ser igual e tal. O que acontece, gente? Agora basicamente começa aqui nossa aula com as novas informações, né? Porque até agora o que eu falei foi só revisão, tá? Com a Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que os países democráticos venceram, né, os países antidemocráticos na Segunda Guerra Mundial. Lembrando que a Rússia, né, nessa história toda, a União Soviética nessa história toda, é como se fosse um terceiro elemento. Na Segunda Guerra Mundial, a União Soviética até ajuda, né, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, porque eles tinham que vencer o inimigo comum, que era o nazismo. Vocês lembram disso, né? Então, cuidado, porque a gente não está falando que a União Soviética ela se junta com os países democráticos, não. Tanto é que no pós-guerra, a guerra que se instaura, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, a guerra que se instaura é a famosa Guerra Fria, né? Que é o capitalismo, ele representado pelos Estados Unidos, e o socialismo representado aí pela União Soviética, que vai cair só em 1989, né? Então, cuidado, a gente não está falando que a União Soviética deixa de ser socialista. Mas existia um medo comum dos regimes fascistas. Como se o Stalin não fosse um fascista também, né? Mas existia ali, claro que o fascismo do Stalin, ele também estava preocupado com o fascismo alemão, porque estava ali na costa com costa, né? E a Alemanha o tempo todo querendo invadir a Rússia. Então,
foi um objetivo comum, por isso a União Soviética apoia os aliados, né? Apoia os Estados Unidos, Inglaterra e França contra a Alemanha. Beleza. Mas tirando esse detalhe, a gente sabe que a gente ganhou dos regimes fascistas, né? Então, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, existiu uma sensação de vitória que ganhamos aí desses regimes totalitários. Por enquanto, a gente esquece a União Soviética, tá? Deixa eles lá, quietinho com o socialismo deles, por enquanto. Mas o que acontece é que alguma coisa... Pode falar. Só um minutinho. Chegou uma solicitação da Vitória aí? Ai, chegou. Peraí, eu acho que chegou. Porque tá... Ela tá entrando pelo computador agora. Peraí, gente, eu só consegui. É porque tava na telinha. Beleza, obrigado. Pronto. Ok? Tranquilo, gente? Então vamos lá. Tranquilo. Só retomar agora. O pensamento agora é: alguma coisa a gente perdeu. O que aconteceu nesses estados de direito, né? Estado de virar o estado de direito social, que estava errada, que permitiram, inclusive, a ascensão de poderes totalitários. Qual que é a opinião de vocês? A gente estava em estado de direito, a gente falou da Constituição de Weimar, a gente falou das constituições, né, que começaram a surgir até então. O que aconteceu? O que diabos, né, aconteceu que nesse estado de direito, ou seja, um estado de leis, permitiu a ascensão de regimes antidemocráticos? O problema é que as próprias leis... Fala aí, Sandy. O problema é que as próprias leis que foram estabelecidas, né, já apoiaram esses regimes. Então foi tudo algo legal. Exato. O que você ia falar, Pedro? Tem 2 pontos. Primeiro, a ascensão do comunismo foi o principal fato. E o segundo, que a grande oposição, apesar de ser uma democracia, ter a Constituição de Weimar, ela tinha bastante oposição por parte da sociedade, porque era algo novo que eles não estavam acostumados. Acostumados, né? Essa ideia de igualdade, né, gente? A gente nunca tá... Vocês concordam? A gente nunca está acostumado a essa ideia de igualdade? O pobre e o rico estudar nas mesmas escolas, né? O pobre e o rico ter o mesmo sistema de saúde. A gente não está acostumado, nunca estamos, né? Mas pode falar. O fim da Primeira Guerra também trouxe um sentimento de que cada país precisava de uma liderança firme. Meio que uma monarquia com que tinha um rei era o que eles queriam, uma liderança forte, não que queriam a volta da monarquia. Mas a Constituição trazia mais um afrouxamento assim, do sistema parlamentar. De certa forma, a Constituição trazia aquilo que era para ser a democracia, né? Esse afrouxamento que você está chamando de afrouxamento é o que a gente pode falar dos primeiros ideais democráticos, de fato, né? Agora, pensa comigo, gente. A questão não era a Constituição, sabe? A questão eram as leis que surgiam por esse legislativo que era votado, né? Essas leis, a gente tinha um problema que, paralelamente a isso, no direito, vocês devem ter estudado isso com algum professor, não sei, mas no direito a gente tinha uma linha de pensamento que estava surgindo, que era o positivismo jurídico, né? Que foi o pensamento jurídico que embasou essas formações dos estados de direito. Positivismo jurídico, basicamente, em resumo de 2 linhas, né? Porque isso aí vocês deveriam fazer uma matéria só sobre teoria da norma e do ordenamento. Mas positivismo jurídico, basicamente, né? Ele fala o seguinte: para ser direito, tem que estar na lei. Tudo o que é jurídico tem que ser legal, tem que estar na lei. Então, os estados de direito foi uma tentativa o tempo todo, né, de tentar imaginar as possíveis situações que o direito deveria dar conta, né?
Então, assim, vai ter conflito de terras. Então, vamos criar aqui, falando qual que é a lei no caso de conflito de terras. Vai ter conflito, sei lá, nos contratos celebrados pelas pessoas. Vamos colocar aqui quais são as regras, quais são as leis que vão estabelecer as relações contratuais. Essas leis que foram sendo criadas nesses estados de direito, eles não tinham uma preocupação ou um padrão de interpretação constitucional. A gente tem lá a Constituição de Weimar que fala, olha, o presidente vai ser eleito democraticamente. Quem fez a Constituição de Weimar pensava dessa forma. Mas aí, por uma brechazinha ali na Constituição de Weimar, o Hitler consegue, né, virar presidente e dissolver o parlamento. Quer dizer, os caras que fizeram a Constituição, eles não pensavam que alguém ia usar a Constituição para isso. A Constituição foi usada para o oposto do que ela previa. Entende? Então, pessoal, uma coisa muito importante que vai ser questionada, e não só questionada, mas vai ser, assim, um ponto forte para a nossa mudança para o próximo paradigma estatal, né? É exatamente a tentativa de corrigir as falhas dos estados de direito social, né? Então, com a Segunda Guerra Mundial, começa a vir um pensamento muito importante. O pensamento que começa a surgir as leis, elas têm que existir? Tem, né? Mas elas têm que estar em concordância com os ideais constitucionais de cada país. Não adianta a gente ter um processo de fazer leis e um processo de fazer um monte de lei inconstitucional. Entendem o que eu quero dizer? Não adianta. A gente tem que saber, a gente tem que ter uma forma, alguma forma que eu ainda não vou falar aqui o que é, mas de fazer com que essas leis que sejam criadas, elas sejam constitucionais. Vocês concordam comigo? Né? Então, nessa nova ideia, né, que vai ser marcada pela Segunda Guerra Mundial, que é a queda dos regimes totalitários, fascistas, né, de extrema direita, porque lembrando, o socialismo ele permanece, né, na União Soviética, surge aí o Estado Democrático de Direito. Democracia, gente, vai ser o modelo instaurado, né? Não basta ser Estado de Direito, tem que ser Estado de Direito e democrático. Agora, né? A gente tem que valorizar a nossa democracia, a gente tem que perceber o que os regimes totalitários foram capazes de fazer no mundo, né? O que esses regimes fascistas, né, desses países, eles conseguiram fazer? Eles conseguiram mandar judeus para a Câmara de Gás, né? Então, assim, a gente sabe que os ideais constitucionais não são esses, né? Os ideais previstos na Constituição de Weimar não eram esses. Como que a gente permite isso? Então, esse processo de fazer leis não pode ser um processo de fazer leis a Deus do Ará, digamos assim, né? Esse processo de construir leis tem que ser um processo de construção de leis que corroboram o regime democrático, tá? Então, o Estado de Direito democrático, ele surge, então, como uma tentativa de corrigir algumas falhas do Estado de Direito Social. Observem uma coisa importante, pessoal. Se, em 1945, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, alguns países se tornam efetivamente democráticos, no nosso país, no Brasil, a Constituição que vai marcar, de fato, né, a existência de um Estado democrático de direito é a Constituição de 88. Até porque no nosso contexto histórico brasileiro, o que teve? Qual foi o regime que teve aí, né, de 64 até 84? Foi a ditadura militar. Então, quando a gente tem a Constituição de 88, mesma coisa. É uma Constituição que vem
na tentativa de restaurar os ideais democráticos. Não basta ser um Estado de direito, porque na ditadura eles não fizeram um monte de leis. A gente não tem um monte de leis na época da ditadura? Sim. Inclusive leis que autorizavam, né, assim, o Estado a investigar assim, o devido processo legal, né? Que era o DOPS lá, né? O povo era levado lá para tortura e tudo. Legalizaram a tortura. Que autorizava a tortura, em outras palavras, né? A nossa Constituição, ela fala, o nosso paradigma estatal a partir de agora é o Estado democrático de direito, né? Então, em outros países, esse Estado democrático de direito começa a surgir a partir aí da eclosão da Segunda Guerra Mundial, né? Que é o seguinte, basicamente olha, não adianta a gente ter Estado de direito cujas leis são feitas sem obedecer aqueles valores constitucionais, cujas leis são feitas sem obedecer aquilo que está lá previsto na Constituição Federal. Então, o primeiro ponto, gente, né, a primeira ideia que vem junto com a ideia de neoconstitucionalismo, vocês já devem ter ouvido falar nisso em algum momento da vida, o neoconstitucionalismo basicamente é fazer leis. Sim, leis que estejam em conformidade com as constituições, né? Então, por exemplo, vamos trazer isso para a atualidade, né? No Brasil atual, quando alguma lei é feita e vai contra os ideais constitucionais, o que a gente faz? O que se faz? Hein, gente? É uma pergunta. Por exemplo, eu crio uma lei agora falando que todas as mulheres devem se casar até os 25 anos. Santi, essa lei é o quê? Inconstitucional. Inconstitucional, né? E como que eu vou saber que a lei é inconstitucional, sendo que o Poder Legislativo criou a bendita lei? Analisando a Constituição. Controle de constitucionalidade. Por quem? Pelo Judiciário. Agora, nas constituições que colocam como paradigma estatal o Estado Democrático de Direito, a gente vai ter uma supervalorização, digamos assim, do Poder Judiciário. Entendam uma coisa, eu gosto sempre de fazer essa comparação. Nos estados totalitários, a gente não tinha o executivo ali como centro, né? O Hitler não era o centro de tudo. Nos estados de direito, em que se fazia leis, a gente tinha o legislativo, inclusive pela presença do primeiro-ministro em alguns países, como representante de tudo, né? O legislativo. No modelo do Estado Democrático de Direito, a gente vai ter o quê? Uma forte presença do judiciário. Não estou falando que os três poderes, um sobressai ao outro. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que, de repente, a gente verifica a importância do judiciário nas formações dos Estados Democráticos de Direito. Porque vai ser o judiciário que vai ser capaz de pegar uma lei dessa e falar: esta lei é inconstitucional. Então, como muito bem vocês disseram, é o controle de constitucionalidade. Então, não basta, o maior marco do Estado Democrático de Direito, gente, desse terceiro paradigma estatal, é que não basta agora a simples criação de leis. Essas leis, elas têm que ser criadas e elas têm que ser constitucionais. Quem que vai cuidar disso? O judiciário, né? Através dos mecanismos aí de controle de constitucionalidade, né? Beleza, então isso é uma coisa forte que vocês têm que saber. Controle de constitucionalidade vindo aí do Poder Judiciário. Detalhe, na nossa Constituição e em outras também, o controle de constitucionalidade ele é tão interessante que ele não vai ser somente as leis produzidas que vão ser controladas, né? Não vão ser somente as leis que já existem, que a gente vai pegar e falar assim, não, essa lei é constitucional, essa lei não é constitucional.
existe uma forma de controle que vocês já devem, não sei se vocês já estudaram, mas que é o controle de constitucionalidade por omissão. Vocês já ouviram falar nisso? Vou falar sim, mas não estou estudando não. O que é o controle de constitucionalidade por omissão? Por exemplo, na Constituição Federal fala o seguinte: o legislativo tem que criar leis que diminuam o preconceito. Ok? Ok. Então, tá lá na Constituição. Então, por diversas vezes, o legislativo ele vai fazer leis que tentam, de alguma forma, diminuir o preconceito entre as pessoas, entre maiorias e minorias. Mas existiu, por exemplo, tá? Isso tudo que eu vou dar aqui a título de exemplo, só para vocês entenderem. Em 1994, aquela acho que senadora ou deputada, na época, não lembro, acho que deputada federal, a Marta Suplicy, ela propôs um projeto de lei sobre a criminalização da homofobia. Em 1994. Essa lei foi votada? Esse projeto de lei foi votado? Nunca, né? Entre idas e vindas, diversas vezes ele foi arquivado. Por quê? Primeiro porque a gente já sabe, né, que quem está no poder efetivamente, às vezes não tem tanto interesse em votar nesse tipo de projeto. Eles querem votar em outros projetos, esses projetos ficam sempre a segundo plano. O que aconteceu recentemente, né? Que foi uma decisão aí do ano passado do STF. Entrou-se com uma ADO 26, que significa Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, contra o Congresso Nacional, alegando que, para cumprir os ideais constitucionais, era obrigação do Congresso Nacional criar leis que diminuíssem o preconceito. Assim como foi feito, por exemplo, com a lei do feminicídio. De certa forma, vocês concordam que a lei do feminicídio ela contribui para a diminuição do preconceito entre homens e mulheres? Sim. Né? Porque se você agora, né? Deixa eu só desligar meu WhatsApp, tá aberto aqui. Se ainda existem homens que matam as mulheres, né? Que cometem homicídio pela simples condição dela de ser mulher, agora essa pena de homicídio de 6 a 20 anos vai passar para 12 a 30 anos. Então, é uma forma de inibir esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento, né? Assim, é claro que é brusco falar isso, mas às vezes é preciso colocar uma pena de 30 anos para o menino, para o infeliz, entender que ele não pode agredir a mulher dele, né? Muitas das vezes, mesmo assim, não entende. Mesmo assim, não entende. Mas é uma tentativa. Quer dizer, o legislativo ele se movimentou de alguma forma e criou a lei do feminicídio. Ok. Vocês concordam que da mesma forma que foi criada a lei do feminicídio, também existe homossexuais e transexuais que são mortos diariamente no nosso país por preconceito? Né? Ou seja, é papel do Congresso Nacional criar leis que diminuam o preconceito relacionados à homofobia e à transfobia? Sim, né? Mas o Poder Legislativo fez isso? O Congresso Nacional fez isso? Não. Não. Então, quando eu entrei, né? Quando as pessoas entraram lá com a ADO 26, com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão contra o Congresso Nacional, era alegando o quê? Olha, Congresso Nacional, você, conforme a Constituição, o artigo 7º da Constituição, tem que criar leis que diminuam o preconceito. Estamos vendo diariamente pessoas homossexuais sendo mortas por causa de preconceito. Vocês não vão fazer nada? E isso foi um questionamento feito para o judiciário. O judiciário que não faz leis, né? Quem faz leis é o legislativo, o judiciário não faz leis. Mas qual foi a decisão recente aí do judiciário? Que
A decisão foi pela criminalização da homofobia e da transfobia. De forma que os crimes agora que fossem cometidos, né, por causa da pessoa ser homossexual, né, por causa da pessoa ser transexual, elas seriam consideradas crimes e estariam amparadas na antiga lei do racismo, na lei lá de 1989, que coloca o racismo como equipara, né, a crime hediondo sem direito a, por exemplo, a fiança, não é? Aumenta as penas de crimes morais. Então, o que vai acontecer, pessoal? Até que o Congresso Nacional se movimente e crie, de fato, uma lei que criminalize a homofobia, nós aqui do Judiciário estamos enquadrando a conduta, estamos interpretando, tá, a conduta como uma conduta que deve ser vista como preconceituosa e vamos enquadrar na lei de racismo. Ah, mas não é racismo, porque não tem nada a ver com raça. Não, não tem. Mas a ideia, quando eu fiz a lei do racismo lá em 1989, não era diminuir o preconceito por conta de cor e de raça? Então, nós vamos enquadrar nas mesmas penalidades, que são penalidades maiores do que o crime comum. Ah, mas vamos supor que esse ano o Congresso Nacional eles façam uma lei de criminalização da homofobia. Beleza, vai valer a lei que o Congresso Nacional fizer. Ótimo, maravilha. Mas sabe-se lá que dia que isso vai fazer? Que vai acontecer? Não sei. Então, até lá, o Judiciário fez um controle de constitucionalidade. E o controle de constitucionalidade, inclusive nas leis que nem foram produzidas, né? O controle de constitucionalidade, ele é tão importante que ele pode ser feito nas leis que já existem, como nas leis que deveriam existir. Isso não é bonito? Então, no caso, essa lei dos homossexuais era inconstitucional por não existir. Porque eu precisava que ela existisse. Porque eu tô vendo todos os dias um monte de gente morrendo em razão de preconceito. Existe um dispositivo constitucional. Quer ver? Vou até ler para vocês. Só abrir a Constituição aqui. Se não me engano, é o artigo 7º. Só para ler direitinho. Não é o artigo 7º. O artigo 2º. Artigo 3º, inciso 4º, gente. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1º. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2º. Garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3º. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E 4º, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Isso não é um objetivo da República Federativa do Brasil? Então, eu preciso promover meios que diminuam o preconceito de sexo, cor, raça, idade e qualquer outra forma de descriminalização. De discriminação. Desculpa. Vocês concordam que eu não promovendo uma lei que impeça essas condutas homofóbicas, né? É como se eu estivesse vendo debaixo do meu nariz aqui um monte de gente morrendo por causa da orientação sexual dessas pessoas e não fizesse nada. Vocês concordam comigo? Então, é papel do Legislativo, do Congresso Nacional, fazer leis que diminuam essas formas de preconceito. Igual eu acho que a lei do feminicídio diminui, de alguma forma, o preconceito com a mulher. Mostra que ela tem um poder, né, assim, confere um poder maior para a mulher, no sentido de não ser morta pela condição dela de ser mulher, né?
nasci mulher, opa, já dá para as pessoas o direito aí, algumas pessoas que afrontam, né, o direito de igualdade, achar que tem o poder sobre as mulheres, que a mulher não tem direito a voto, né, que a mulher não tem direito a sair de saia curta, aquela coisa toda que a gente já discute aqui, né? Então vamos pensar que a partir de agora o Estado, por meio do judiciário, ele não só controla as leis que existem para saber se tal lei é constitucional ou inconstitucional, né? Como também ele vai controlar a feitura das leis nesse sentido. Olha, legislativo, acorda. Vocês têm que criar uma lei que possibilite a diminuição da homofobia. E o legislativo não faz nada, né? Então, como é papel do judiciário fiscalizar essas leis e conferir uma democratização de direitos, conferir um cuidado dos nossos direitos, ele vai fazer, o que ele fez, né? Ele julgou procedente a ADO 26 e falou o seguinte, olha, beleza, eu não estou fazendo novas leis, não. Eu estou falando que até que vocês, legislativo, façam leis que diminuam o preconceito, né? Que diminuam a homofobia, eu vou enquadrar os crimes de homofobia na lei de racismo. Beleza? Ok? Então, esse é o primeiro marco do Estado de Direito Democrático que eu quero que vocês saibam e saibam fazer aí, tá? O Estado de Direito Democrático, ele vai ter um controle de constitucionalidade. Não importa agora só fazer leis. Essas leis têm que ser constitucionais. Eu preciso verificar a constitucionalidade dessas leis. Então, tá lá na Constituição de Weimar. Soberania do povo alemão. Eles têm que... temos que fazer medidas para que a Alemanha se reconstrua, que a Alemanha se, sei lá, né, seja mais justa e igual entre o seu povo. Aí vem um doido e acha que esse seu povo é só os alemães de sangue alemão mesmo, não é todos os alemães que estão ali dentro do país Alemanha, não, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos criar uma lei que manda os judeus para a Câmara de Gás, né? Os estrangeiros são banidos do país, ok? Isso é constitucional? Estava de acordo com a Constituição de Weimar? Não. E ainda assim a lei foi feita. Então, agora, fazer leis que, de fato, condizem? Não sei como é que fala esse verbo. Acho que é condigam mesmo, né? Com os valores previstos na Constituição Federal. Então, o controle de constitucionalidade vai vir muito forte nas constituições pós-Segunda Guerra Mundial. Inclusive, na nossa Constituição de 88. Ainda demora uns 30 anos, 40 anos, né? Mas chega, em 88 chega isso na Constituição, ok? Então, esse é o primeiro marco que eu quero e preciso que vocês entendam aí, que é um dos grandes marcos do Estado de Direito Democrático. O segundo grande marco que a gente tem é a formação dos direitos fundamentais de terceira e quarta dimensão. Se no Estado de Direito Liberal a gente teve os direitos fundamentais de primeira dimensão, no Estado de Direito Social a gente tem os direitos fundamentais de segunda dimensão, no Estado Democrático de Direito a gente vai ter os direitos fundamentais de terceira e/ou quarta dimensão. O que eu quero dizer com a terceira e/ou quarta dimensão? Alguns autores entendem que tudo é de terceira dimensão. Outros autores entendem que existe uma diferenciação entre direitos fundamentais de terceira e de quarta dimensão. Vou falar eles aqui agora e aí a gente encerra a aula, tá bom? Os direitos fundamentais, então, de terceira dimensão, pessoal, seriam aqueles que vão surgir em volta da ideia de quê, Pedro?
Pedro? Oi. Em volta da ideia de fraternidade. Você me falou que os ideais do iluminismo eram, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Se eu já tive os direitos que corroboraram aí com a ideia de liberdade, eu já tive os direitos que corroboraram com a ideia de igualdade, agora eu vou ter novos direitos que vão evidenciar os valores relacionados à fraternidade, né? Tá me ouvindo? O microfone estava desligado. Tô sim. A fraternidade e a solidariedade. Gente, olha que interessante. Agora, eu não vou cuidar só de direitos de liberdade e direitos de igualdade, mas agora eu preciso de uma sociedade justa e fraterna. Por exemplo, eu vou evidenciar isso, acho que já foi bem cansativa a aula de hoje, mas eu só vou falar e a gente arremata na próxima aula, tá bom? Adianta, Paloma, meninas, Vitória, vocês estão aí ainda, né? Natália, Emily, Oi. Vitor. Então tá bom. Tá A Nath só manda um ok dela. Atentem-se a isso. Adianta eu cuidar do meio ambiente e você não cuidar? Adianta eu reciclar o meu lixo e você não reciclar o seu? Adianta eu não jogar o lixo, o canudinho, o plástico no mar e você jogar? Adianta, gente? Não. Não adianta. Ou seja, agora começa a vir outros problemas. Problemas que sem a solidariedade, sem a fraternidade, a gente não consegue resolver. Olha que interessante, gente, isso é muito louco, né? Porque antes a gente precisava de liberdade, depois igualdade, agora muito mais do que liberdade e igualdade. A gente precisa pensar na solidariedade, na fraternidade, né? Adianta, por exemplo, diante da pandemia, a gente jogar a responsabilidade toda para o governo? E o governo que se vire aí com as pessoas passando fome. Adianta? Se a gente não ajudar com o que a gente puder ajudar, adianta. Então, os ideais da fraternidade é colocar a responsabilidade. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Entendeu? Um negocinho. É colocar a responsabilidade de uma fraternidade, ou de uma sociedade fraterna, né, e solidária nas mãos de todo mundo. Então, o direito ao meio ambiente, por exemplo, ele surge como uma forma de fraternidade, de obrigações fraternais. Todos nós temos que cuidar do nosso meio ambiente. Todos nós temos que cuidar do patrimônio público, né? Não é só porque a praça é pública que eu posso ir lá e fazer uma festa. Não, eu tenho que ajudar a conservar aquela praça. Eu não posso... o prédio é público, então eu posso pichar ele. Não, pelo contrário. Sendo público, eu tenho que conservar, eu tenho que cuidar, né? Então, da floresta amazônica, a gente tem que conservar a floresta amazônica, né? Então, começam a surgir direitos que vão muito além da ideia de igualdade e liberdade, né? Elas vão estar amparadas na própria ideia de fraternidade. São direitos transindividuais que vão além do próprio ser humano, né? Então, tudo que fala sobre preservação da qualidade de vida, né? Preservação da liberdade de comunicação, não é? Preservação aí até a questão hoje que a gente está falando muito de dados, né? De cuidar dos dados da internet. Por que eu não posso simplesmente pegar os dados que eu tenho aqui do meu programa e fazer qualquer uso deles? Porque eu preciso de cuidar desses dados. Esses dados, eles são importantes socialmente. Então, pessoal, além disso, né? A gente vai ter direitos agora de pluralismo, de entender que o outro é diferente, mas que ele também é cidadão. E que na nossa sociedade, a gente não tem pessoas iguais. Pelo contrário, a gente tem uma pluralidade muito grande. Não é isso? Então, a gente tem que começar a observar esses direitos plurais, né? Esse direito de proteger a vida igual e fraterna, tá? E aí, com o surgimento do Estado Democrático de Direito, vem o segundo ponto,
que é a efetivação desses direitos de primeira, de terceira e de quarta dimensão, tá bom? Vou repetir isso de novo na próxima aula, mas eu já quero que vocês anotem aí sobre esse segundo ponto. E por fim, para finalizar, não vou falar mais nada depois disso, o terceiro ponto que eu quero que vocês anotem aí no caderno de vocês. Uma das propostas do Estado Democrático de Direito não é só existir os direitos previstos na Constituição, gente. É, de fato, anotem essa palavra, democratizar os direitos. Democratizar os direitos previstos na Constituição. Não adianta eu falar que todos têm direito ao saneamento básico e não levar saneamento básico para todo mundo. Não adianta eu falar que todos têm direito à educação, sendo que nos processos, né, de seleção na educação pública superior, nas universidades federais, eu ainda coloco só a elite, né, as pessoas que pagaram cursinhos, pessoas que fizeram o ensino médio em escolas particulares, em escolas boas. Eu preciso democratizar o acesso à educação. Eu preciso, de fato, democratizar o SUS, fazer com que todos tenham acesso à saúde e por aí vai, né? Então, esses 3 pontos eu queria que vocês matutassem com eles aí essa semana. Eu vou passar pelo WhatsApp o nosso primeiro trabalhinho dessa segunda etapa, tá? Vocês vão ter uma semana aí para fazer e para a gente mandar ver na semana que vem, tá bom? Ok, pessoal? Eu só vou cortar aqui porque eu acho que já foi muita informação. E aí eu quero fixar esses pontos, que são os pontos de fato mais importantes, né, do Estado Democrático de Direito. Eu quero que vocês estejam cheios de energia aqui na semana que vem para vocês entenderem o nosso Estado, né? O Estado atual. A gente fez toda essa construção de direito para chegar aqui, tá? Então eu quero que vocês entendam o que está por trás para a gente chegar nesse momento, beleza? Beleza. Então tá, gente. Ok. Fiquem com Deus. Trabalho para semana que vem, né? Vou mandar, Sandy. Agora, daqui a pouquinho eu mando pelo WhatsApp. Eu posso mandar pelo WhatsApp? Fica melhor? Fica, né? Vocês acessam. Pode ser trabalho individual ou em dupla? Pode ser em dupla. Porque em dupla, sabe por que é bom que eu gosto que faça em dupla? Porque vocês se controlam uns aos outros, né? A dupla, dupla, não copia da internet, não, dupla. Dupla, não, faz aí. Eu acho que vocês se controlam, vocês me ajudam a ser um senso de controle, sabe? Quando é individual, eu tenho que sozinha vir aí procurando na internet, ver se não é cópia, se não é, entendeu? Mas beleza, gente. Quantos pontos, professora? Como é que é, Vitor? Tá valendo quantos pontos? Provavelmente 10 pontos. Ah, tá. Vai ser mais ou menos naquele mesmo esquema. A ideia são 2 trabalhos de 10 pontos. De 10 de participação 10 de novamente. participação, tá bom? Ok. Então, beleza, gente. Aí eu mando hoje pelo WhatsApp, vocês vão ter uma semana aí para fazer. Tá bom? Beijo, espero que tenham gostado aí das discussões. Né? E não se percam, meninos, não se percam nesse raciocínio. É muito importante para a gente entender o direito. Todos os outros períodos a gente começa a entender a partir dessa formação do Estado Democrático de Direito. Tá bom? Beijos, até mais. Terezinha, Obrigado, professora. 3 trabalhos, hein? Tchau. Você tá me devendo 3 trabalhos. Eu vou fazer agora, hoje. Então tá bom, pega firme aí. Beijão. Tchau, tchau. Tá, um abraço.